Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a aula sobre a divisão do sistema esquelético. Bom pessoal, o sistema esquelético do nosso corpo ele pode ser dividido em duas partes, tá bom? Lembrando que o esqueleto humano adulto tem cerca de 206 ossos. Esses 206 ossos podem ser agrupados em dois tipos. O esqueleto axial, que vai atuar na sustentação dos ossos do esqueleto apendicular, e é formado por ossos que compõem a estrutura central do nosso corpo. Ele basicamente vai fazer a proteção dos órgãos que são mais sensíveis, são mais frágeis, como por exemplo o crânio, que vai proteger o nosso encéfalo, a caixa torácica, que é formada pelas vértebras e pelas costelas, e pelo osso do externo, que é esse da frente, que vai proteger ali o nosso pulmão, o coração, tá bom? Então, esse eixo central, a parte do centro, do meio do nosso corpo, ele é chamado de esqueleto axial. Mas nós temos também o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele auxilia na sustentação e na movimentação do corpo. Basicamente, ele se liga ao esqueleto axial, mas ele tem a função de formação dos membros, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. Lembrando que os membros superiores é formado pelos nossos braços, antebraços e mãos, e os inferiores coxa, perna e pés, tá bom? Aqui nós temos o resumo, basicamente, da função de alguns dos ossos do nosso corpo. E tem também uma outra subdivisão, com uma outra imagem agora mostrando em conjunto o sistema esquelético axial de verde e o sistema esquelético apendicular de roxo, tá bom? Então vamos lá, basicamente, fazendo parte ali integrante do sistema esquelético axial, nós temos o crânio. Ele é formado por ossos da face e também por ossos da parte de cima e de trás da nossa cabeça. Ele tem ali a função de proteção do nosso encéfalo, que é uma formação de vários órgãos que tem dentro do crânio, que são responsáveis ali na sustentação do nosso corpo com relação à manutenção de todas as funções vitais do nosso corpo. Lembrando que o nosso encéfalo é nele que está localizado o nosso cérebro, tá bom? Alguns ossos que são ali que agem em conjunto com o crânio, nós temos ali o maxilar ou maxila e também a mandíbula, que são dois ossos que vão atuar na nossa mastigação, tá bom? Nós temos também ainda integrante do sistema esquelético axial as costelas, tá? Todo mundo sabe onde ficam as suas costelas, não é mesmo? Toquem aí nas costelas. Isso mesmo. As costelas, elas têm a função de proteção dos órgãos internos, como o coração, pulmão. Além disso, elas também protegem os grandes vasos sanguíneos que são responsáveis por levar o oxigênio por todo o nosso corpo. Nós temos também o osso do externo, que ele fica localizado no centro da caixa torácica, que é essa caixa que protege os nossos órgãos internos, tá? Ele tem a principal função proteger contra possíveis lesões de baques no peito, tá bom? Ainda fazendo parte do sistema esquelético axial, nós temos a coluna vertebral. Eu acho que todos vocês já ouviram falar das vértebras, não é mesmo? São pequenos ossos encaixados que auxiliam a gente no movimento. E é também através dessas vértebras que elas fazem, de onde partem as costelas para a formação da caixa torácica. E é também essa vértebra, essa coluna vertebral, que vai até o final ali do nosso quadril, na região do cóccix. Ele ajuda também na nossa estruturação do corpo, para que a gente consiga se manter ereto, tá bom? Agora falando do sistema esquelético apendicular, nós temos ali o membro superior e o inferior, na imagem separada do nosso lado direito. Dos membros superiores, nós temos a clavícula, a escápula, o húmero, o rádio e a una. Fora ali os ossos da falange, que são os ossos da mão, não é mesmo? Eles têm a função basicamente de movimentação, e nessa movimentação ela permite uma rotação e a gente consegue fazer quase todas as nossas atividades utilizando nossos membros superiores.
Nós temos também os nossos membros inferiores, que eles partem dos nossos ossos do quadril ali. Os membros inferiores são formados pelo fêmur, tíbia, fíbula e os ossos do pé. Bom, gente, já falei para vocês sobre a nossa coluna vertebral, agora só reforçando com esse texto complementar sobre a saúde da coluna vertebral. A nossa coluna vertebral ela tem como principal função a sustentação do nosso corpo. Ela está ali no eixo central do nosso corpo. Para a gente entender um pouco mais sobre a saúde, entender um pouco mais sobre as doenças que podem acometer o ser humano, a gente deve entender como essa coluna vertebral ela é dividida para a questão de estudo. Por exemplo, nessa região do nosso pescoço é chamada de curvatura cervical, são as vértebras cervicais. Na região ali de onde fica a caixa torácica, ela é chamada de curvatura torácica ou vértebras torácicas. Na região da lombar, que é de onde já não saem mais as costelas, ela é chamada de curvatura lombar ou vértebras lombares. E por último, e não menos importante, a região ali do nosso quadril, que é a curvatura sacral, tá? Que são as vértebras coxígeas ou sacrais, tá bom? Com relação a isso, existem várias ações que nós fazemos que podem causar algum tipo de distúrbio nessa nossa coluna vertebral. Pode ser uma má posição de dormir, pode ser um mau jeito que você deu na coluna, pode ser um acidente. Então, dependendo da ação maléfica do nosso corpo, pode desenvolver algum tipo dessas doenças que estão mostrando nessa imagem. A primeira doença que é mostrada aí é chamada de cifose. Ela é um desvio na curvatura torácica que causa o arredondamento do tórax. Isso faz com que a pessoa ela fique um pouco corcunda para frente. Isso gera muita dor, tá bom? A segunda doença que ele mostra aí é a lordose. A lordose ela já é um desvio na lombar, que é essa região mais abaixo, como eu falei para vocês. Com isso, ele faz com que a parte inferior das costas ela fique um pouco mais para trás e cause uma curvatura que gera muita dor também. E por último, a doença que é mais comum, que é chamada de escoliose, que é um desvio lateral da coluna vertebral que pode ocorrer tanto na curvatura torácica quanto na lombar, ou seja, pode ocorrer na parte das costas ou nessa parte mais abaixo da lombar, tá bom? Ela também é causada por um desvio, uma má formação na calcificação desses ossos, tá bom? Esses problemas de desvio em geral, eles acontecem principalmente na época da infância, ou seja, na fase que vocês estão como criança. É por isso que os professores, que os pais, eles cobram tanto que vocês tenham uma postura certa para sentar, para assistir televisão, para jogar videogame, para fazer uma leitura. Então, para tudo isso, nós temos que ter sempre a nossa postura correta para que a gente não venha desenvolver nenhum tipo dessas doenças. E também, gente, muito importante para vocês é a gente citar a questão do peso, tá bom? Muito ruim para a saúde da nossa coluna vertebral carregar muito peso nas costas. Isso pode desenvolver algumas dessas doenças. Então, evitem carregar muito peso nas costas, tá bom? E isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peguem as dicas aí sobre a postura corporal, sobre não carregar muito peso, tá bom? E tomem cuidado. Até a próxima, se Deus quiser.